E o Grêmio, eu quero saber do Grêmio. Eu quero bastidores do Grêmio. Eu quero saber como é que está Mano Menezes. Dormiu bem. Eu quero saber esses detalhes do Grêmio, bastidor. A RBS mandou vocês aí, vocês estão falando só amenidades. Não, nós estamos trazendo informações e conteúdo para os ouvintes. Não, mas isso aqui não é aula de geografia. Mas deveria ser. Sigam, meninos. Eu quero escalação do Grêmio e outra, vamos acertar, né? Como foi a noite do Mano? Não é o meu X9 aí que diz que não, ele nem sabe a cidade. Deixa eles falaram. Foi muito boa a noite do Mano. O Grêmio chegou ontem no início da noite, viu, Pedro? Logo depois o Mano, inclusive, acabou saindo do hotel, acompanhado do Sidney Lobo, James Freitas, deram uma caminhada pelas ruas de Mendoza. Depois retornaram para o hotel. Hoje pela manhã estive na concentração do Grêmio, conversando com o presidente Alberto Guerra, com os dirigentes, o vice-presidente Fábio Floriani. Muitos dirigentes estão aí, gente? Sim, bastante. Muitos. O Eduardo Magriço, Fábio Floriani. E tem também o CEO do Grêmio, também está por aqui acompanhando. Márcio Ramos. Então, é um time diretivo, claro, Alexandre Rossato, Guto Peixoto, do futebol, né? Luiz Wagner Vivian, executivo também por aqui. E o presidente Alberto Guerra, pronto. Claro, acompanhado inclusive do seu pai, o pai do presidente Alberto Guerra. Que legal. Na viagem. Olha só, existe uma ideia de uma recuperação de identidade com a chegada de Mano Menezes. O Grêmio entende que nos primeiros 3, 4 meses do ano, essa identidade com a chegada de Gustavo Quinteiros, ela meio que se perdeu. Que identidade é essa? De um Grêmio aguerrido, um Grêmio forte, um Grêmio que disputa, um Grêmio até pragmático, em busca também dos resultados e não só entregue a questão da filosofia. A filosofia que eu tenho tem que ser imposta e essa filosofia tem que dar resultados. Como era o trabalho de Gustavo Quinteiros, que não mexia muito nas suas ideias. O Grêmio entende que com a chegada de Mano Menezes vai conseguir, e esse é o ponto principal, readquirir essa imagem que o Grêmio sempre teve e que o Mano conhece, né? Passou pelo Grêmio, conhece o futebol gaúcho e sabe o que é preciso. Então esse é um ponto principal. Eu vou acrescentar duas coisas. O Quinteiros levou com ele aquela falta de capacidade de indignar-se com más atuações, de achar normal jogar mal e empatar com o Atlético e o São Raimundo. Isso acho que foi embora do Grêmio. Segundo, talvez avisa eles aí que se eles não jogarem nada, o Mano vai puxar eles. Mas aí, Pedro, e aí me parece a melhor notícia dos últimos 3 anos do Grêmio. Não é o vinho de Mendoza, não é a chegada do Mano, mas é a manutenção de uma ideia com mais meio-campistas e menos atacantes. O time que o Geyson vai passar, ele é parecido ou quase igual ao do Grenal e só tem um jogador de lado. Essa me parece a grande notícia para os gremistas. Não é o mesmo time do Grenal. Por quê? Porque o Mano para o jogo de hoje não conta com o Wagner Leonardo, lesionado, o Kahneman, que voltou no Grenal, né, substituindo o Wagner quando ele sentiu a lesão ainda no primeiro tempo, vai ser mantido para ganhar uma sequência. E na lateral esquerda, o Marlon, que fez a estreia no Grenal, não está inscrito para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, só a partir das oitavas. Então, são as duas trocas que o Mano vai realizar no time do Grêmio para o jogo de hoje. O próprio, na entrevista coletiva de apresentação, disse que a base do trabalho iria se iniciar a partir daquilo que foi colocado em prática pelo James Freitas no Clássico Grenal. Então, Pedro, para o jogo de hoje é Volpe, João Pedro, Gemerson, Kahneman e Lucas Esteves, Dodi Vila Sante, Edenilson, Monsalve, Oliveira e Bright White. Essa vai ser a escalação a ser confirmada pelo Mano Menezes para o jogo de hoje, a primeira. Qual foi o trajeto aéreo que vocês fizeram para chegar em Mendoza? Guarulhos, Buenos Aires, Mendoza. 2 dias. Tem que ir a São Paulo. Isso. Não, Porto Alegre precisa melhorar, né? Não dá pra ser Porto Alegre... não, porque aí não tem... Não, mas tem Porto Alegre, Buenos Aires, Buenos Aires... Não, eu digo Porto Alegre e Santiago, tem né? Buenos Aires com a aerolíneas de volta, né? A volta é Santiago, Porto Alegre. Santiago, Porto Alegre. Mas aí vocês vão pra Santiago como? Mendoza. Voo de 1 hora, né? Tem um voo Mendoza? Tem. Voo delícia. De 1 horinha. E esse voo sai direto para Porto Alegre. Então, encurta bastante o deslocamento à vinda. E o Grêmio? Quase 12 horas. Charter direto. Voo fretado. Voo fretado. 3 horas, né? O Grêmio sai depois do jogo. Então vai chegar na madrugada aí dessa sexta-feira. Vamos lá. O Grêmio sai às 1 da madrugada, Pedro, e chega às 4
aí em Porto Alegre, 4 horas da madrugada dessa sexta-feira. Na realidade, eu acho que chega um pouco antes, eu vou te explicar por quê. Porque o voo que vocês vão fazer de Santiago a Porto Alegre, ele gasta 2 horas e 50 minutos exatamente. Isso. Bom, e como o Mendonça está mais para cá, está mais perto. Quero dizer que vocês vão trabalhar hoje no estádio que serviu na Copa do Mundo de 78. Na época era estádio mundialista, porque não tinha tido a Guerra das Malvinas. Brasil e Polônia. Brasil e Polônia. No dia que a Argentina jogou em Rosário contra o Peru, era nesse estádio. Sim, foi 3-1 de virada. 3-1. E aí depois teve aquela lambança lá dos peruanos. O Malvinas Argentinas foi construído para a Copa. O nome dele era Estádio Mundialista, depois assim, do evento. E aí foi marcado o 1000º gol da história das Copas do Mundo. Através de Rezenbrink, de pênalti para a Holanda, numa derrota para a Escócia. 3-2. Por Pedro. O estádio eu sei, por isso que eu ia chegar aí. O estádio de Córdoba o Pedro narrava, o Pedro tinha um bordão que ele não usa mais. Ele narrava o gol e dizia no fim assim, eu gostava muito. É gol de Copa. Sabe? Ficava uma reverência àquele gol. Claro. E foi o gol 1000º. Vocês imaginam só, o jovem Pedro Neto tinha o quê? 20 anos? 28. Mas já tinha pelos pubianos, né? Já tá, muito bem. Já tinha transado. Não, beleza. Cara. Segue, Zé. Feito um monte de coisa. Não dá corda. É que o Pedro um dia foi jovem também, né? Todos fomos. Então é legal. Esse estádio aí ele tem história, tem muita história. O de Córdoba, que hoje é o Mário Kempis, em homenagem, claro. O Chateau Carreiras. Também é um estádio de Copa, mundialista, né? Sim. Então tá, mais alguma coisa daí, gurizada? Olha só, Pedro, com relação ao departamento médico, o Grêmio lançou algumas informações importantes. Primeiro que não estão aqui a Musa e Wagner Leonardo por conta de lesões musculares. Gustavo Martins, zagueiro, sofreu no treino de ontem uma pancada e isso resultou em um estiramento no ligamento do joelho. Ele vai parar e o Grêmio não estipula um prazo de parada, mas é para mais de 1 mês e meio de desfalque por parte do Gustavo Martins. Arias e Pavon, por questões físicas, também ficam fora. O Pavon também tem uma questão técnica. O James Freitas explicou isso na sua última entrevista coletiva, né? O Pavon não foi relacionado também para o Grenal por uma opção. E aí vem um problema, né, Pedro? Os zagueiros hoje, à disposição. Só 3. E 2 jogam. Gemerson, Kahneman, titulares, e Vieri é a opção. Tem o Luan Cândido também, que joga improvisado como zagueiro, mas é um jogador que até agora não conseguiu performar com a camiseta do Grêmio. Então é um problema não só para hoje, mas um problema para a sequência. Porque o Grêmio tem no final de semana o Vitória pelo Campeonato Brasileiro e depois CSA no meio da semana que vem pela Copa do Brasil. E é certo que não tem condições o Grêmio de jogar, Pedro, por questão de calendário, por questão de viagem e pouco treino, com força máxima esses 3 jogos. Hoje é a estreia do Mano e é um jogo que vale a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana e assim, o Grêmio não quer correr riscos de perder hoje, porque sabe que o Godoy Cruz, se assumir a liderança, ganha dos outros dois. Exatamente. Não vai perder para Grau e para Luquem, que aliás jogaram ontem e o jogo terminou empatado por 2-2. Então eles estão já praticamente eliminados de qualquer chance. O Godoy Cruz é líder com 6 pontos. Nos critérios tem um gol a mais que o Grêmio, então é o líder. Esse é um confronto direto e o mais importante dentro do grupo D da Copa Sul-Americana. Fala, César. O Grêmio projeta alguma coisa já pro jogo do final de semana? Ou é isolado o jogo? Essa é a questão. O Grêmio trabalha com esse combo de jogos e vai ter que rodar esse elenco. O Mano vai ter que fazer isso. E mesmo assim tu bate que o time será o mesmo. Para hoje? Sim, para hoje a base do time, porque tem as 2 trocas ali. Sim, claro. O lateral esquerdo. Claro. O zagueiro e o lateral esquerdo. Mas a base vai ser mantida, esse time vai ser mantido. Para o jogo contra o Vitória, César, olha, entendendo a situação no Campeonato Brasileiro, claro, o Grêmio está aí num momento complicado, difícil, mesmo sendo início do campeonato, quer sair dessa zona incômoda que é a zona de rebaixamento, mas tem na outra semana, na semana que vem, já tem uma outra partida importante pela Copa do Brasil. Então o Grêmio daqui a pouco pode, quem sabe, dar uma prioridade para as Copas nessa semana, né, com esses 3 jogos, e depois voltar à carga máxima também para o Campeonato Brasileiro. Sim.